Olá, tudo bem com vocês? Sou Luciana Holt, sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia e estou aqui à frente do podcast do Oncoguia, que é um espaço onde a gente conversa com diferentes especialistas sobre diferentes temas e aqui a gente começa uma nova temporada. A gente vai conversar sobre o câncer de próstata. E não dava para começar esse assunto sem ter aqui comigo um convidado super especial, super parceiro, que está muito presente no nosso dia a dia aqui do Oncoguia. Quem está aqui comigo, então, é o Dr. Fernando Corques. Bem-vindo. Obrigado, super honra estar aqui, Lu. Sempre bom participar das atividades do Oncoguia. Muito bem. Então, para a gente começar essa história, queria pedir para você se apresentar. Como é que o Fernando gosta de se apresentar, então? Eu sou médico urologista, atuo principalmente na área de uro-oncologia e eu tenho uma atuação tanto no setor privado, no meu consultório privado, estou no Hospital Israelita Albert Einstein, e tenho uma atuação também acadêmica, universitária, junto ao setor público no Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Não é atleta, não? Também a gente precisa se cuidar também, precisa cuidar da saúde, maratonista, atividade física, correr uma maratonazinha de vez em quando. É só maratonista, tá bom. Qual foi a última maratona, então? Foi em Hamburgo, um mês passado. O que é, 21? É 42. 42, 195. Muito bem, muito bem. Fê, o que faz um urologista? O urologista é um médico com uma formação cirúrgica que trata, que cuida do trato urinário do homem, da mulher e dos órgãos genitais masculinos. Então, do rim, bexiga, da próstata, de toda a região genital do homem, mulher, criança, adulto, idoso, e de todas as doenças que acometem esses órgãos todos. Mas então, pensando hoje, até fiquei pensando aqui, hoje na rotina do seu consultório, você atende tanto homem quanto mulher? O que é? Metade, metade? Como é que é? Um pouco mais homem que mulher, talvez da minha prática, pessoalmente, uns 20% dos meus pacientes são mulheres, mas tem algumas situações, então, por exemplo, cálculo renal, por exemplo, que o urologista trata, mulher tem também bastante. Dos tumores que eu mais trato, câncer de bexiga, mulher também tem. Câncer de rim, mulher também tem. Câncer de próstata, obviamente, só homem. Tumor de testículo, só homem. Então, tem algumas doenças que são peculiares dos homens. A maior parte dos meus pacientes são homens, mas tem algumas situações também que a gente trata mulheres. Não é tão incomum assim. Fê, como que isso se conecta com o câncer? Tem um tempo, assim, uma quantidade do seu dia a dia? Tem mais câncer, não tem mais câncer? O que é mais comum no seu consultório? Eu me subespecializei dentro da urologia em uro-oncologia. Então, boa parte dos pacientes que eu recebo são pacientes que fazem um tratamento oncológico. Mas não só isso. Eu trato também outros pacientes com outros tipos de doença não oncológicas. Então, na verdade, assim, no dia a dia isso tudo está meio que junto. As pessoas entram no consultório e são atendidas. Em termos de volume, eu diria que quase metade dos pacientes que eu trato hoje, o diagnóstico deles é algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. E aí os tumores que eu mais trato são então, câncer de próstata, que é o nosso tema do dia, câncer de bexiga, também eu trato bastante, câncer de rim, câncer de testículo, e aí tem outros tumores mais raros também do aparelho suprarrenal, de pênis, mas essas são doenças bem menos frequentes. Acontece do paciente já ser seu paciente e aí, cuidando da saúde, o câncer surge ou chega paciente com um papelzinho na mão? As duas coisas, as duas coisas. Tem esses dois pacientes, os dois perfis. Tem o paciente que faz acompanhamento, que já segue, tem a história do brasileiro que está acostumado a ter seu próprio médico e fazer o acompanhamento. Então, tem pacientes que a gente acompanha há bastante tempo e, de repente, tem uma alteração e detecta um tumor e aí a gente trata. Mas tem pacientes que vêm de fora, de outros médicos ou de algum conhecido de algum outro lugar que tem esse diagnóstico e acaba sendo
encaminhado e chega lá com o diagnóstico já. Então, já que a gente chegou nessa história, o que todo homem, ou como todo homem, né, deveria cuidar da sua saúde, né, para a gente poder falar numa manutenção da saúde, né, em dia, assim, para manter a saúde em dia? O homem, a mulher, na verdade, ela está acostumada, em geral, que todo ano ela precisa passar com um ginecologista. Então, a mulher vem desde da menarca, né? Desde quando começa o ciclo menstrual, que acho que é o grande marco. A mãe já leva. Já leva e vai para o resto da vida. Né? Vai, faz Papai Nicolau, faz os exames, isso idealmente. Mas existe essa cultura. O homem não. O homem sai do pediatra e, em geral, ele fica meio que perdido de médico. Se tem algum problema, ele procura o médico para tratar pontualmente, mas eles... Né, nós, homens, não fazemos exames de rotina por um período da vida. E eu acho que um marco importante, né, para a gente ter como idade, porque tem as discussões, né, entre sociedades, não, esse exame precisa fazer com tal idade, com 40, 45, 50, 55, e no fundo acho que isso acaba até confundindo os pacientes. Super. Então o que eu defendo, e 40 anos é um marco que quem não fez exames, não faz exames de rotina com 40 anos, tem que procurar um médico para fazer exames de rotina. Hoje, quem trabalha em grandes empresas, muitas vezes as empresas exigem que os funcionários façam exames de check-up, então isso pode acontecer com qualquer idade, mas independente disso, acho que 40 anos é uma idade importante. E aí, conversando com o médico, aquele homem, ele vai entender quais são os fatores de risco que ele tem, quais são as preocupações, baseado nos antecedentes familiares, baseado no perfil de risco que ele tem, se tem obesidade, se tem uma hipertensão, às vezes vai diagnosticar uma hipertensão, às vezes né, desde a adolescência, desde a infância, nunca mediu a pressão. Então, vai ver glicemia, então a gente vai mapear todos os fatores de risco para a doença cardiovascular, né, colesterol, pressão alta, alteração de glicemia, sobrepeso, fatores relacionados a risco de câncer. A gente fala de câncer de próstata, que talvez seja um dos mais comuns do homem, mas se alguém que fuma já há bastante tempo, precisa ficar atento com câncer de pulmão. Sim. Também, outros tumores associados ao cigarro, tumor de intestino, então também, né, tem recomendação de fazer rastreamento, mas para quem tem histórico familiar, isso às vezes precisa começar numa idade bem mais precoce. Enfim, é importante esse homem ver quais são os riscos, que doenças que ele tem risco de ter e se certificar de que está tudo em ordem com a parte hormonal, tireoide, né, as questões de saúde mental, né, as questões de sexualidade, que para os homens são um tabu, e às vezes os homens ficam sofrendo com questões, com dificuldades que, às vezes com uma orientação médica, às vezes só desmistificar algumas questões, você tira um peso de 1 tonelada de um homem que está sofrendo ali há anos ou há décadas, achando que é anormal ou que não deveria funcionar de um jeito, ou às vezes que realmente tem uma dificuldade que é fácil solucionar. Então acaba sendo um momento de ter acesso ao médico e conversar de coisas que às vezes ele não conversou, porque os homens, diferente das mulheres, não conversam muitas dessas coisas com amigos. Mas a partir dessa primeira vinda, vamos imaginar, aos 40 anos, você vai definir um plano de cuidados ali, né? Exato. Porque não são todos os exames que você vai sair pedindo, Exato, né? Exatamente. Então, vai ver, tem um histórico forte de doença cardiovascular, isso tem que ser... o pai teve uma morte súbita, teve um infarto com 40 anos de idade. Opa, isso é um fator de risco. Ou teve um tio que teve um câncer super novo. Então, você mapeia e vai ver. Não necessariamente todo mundo precisa fazer, por exemplo, o exame para avaliar câncer de próstata com 40 anos de idade. Até faz sentido ter um exame de PSA basal para comparar isso lá para frente. Isso existem evidências de que isso ajuda bastante no raciocínio, isso é um preditor de risco lá mais adiante. Então a gente faz esse mapeamento e orienta, olha, tá tudo bem, é saudável, não, tem essa questão, ou, poxa, cuidado, você está dormindo mal, você, às vezes a pessoa está prestes a ter um burnout e nem percebeu. Muita gente. E às vezes você consegue detectar isso numa consulta médica e orientar e sugerir um acompanhamento, um tratamento. Então, esse primeiro contato, e até para a pessoa ter um médico, ter
saber que ela pode procurar um médico se de repente começou a surgir alguma coisa. Olha também, Fê, para peso, sedentarismo e tabagismo, sim, essas 3 coisas. Sim, isso é super importante. Felizmente, o tabagismo vinha caindo, né? Agora com Fio do cigarro eletrônico, né? Com os eletrônicos, acho que talvez isso esteja mudando um pouquinho, mas acho que ainda não para quem está nessa faixa dos 40, né? Que começa com essas preocupações. Bom, acho que você falou geral. Se a gente for olhar hoje para essa questão específica, então, do câncer de próstata, né? Se a gente tiver que dar uma orientação aqui para homens que querem entender o que é hoje o cuidado para fazer diagnóstico precoce do câncer de próstata, qual é a orientação? Tá. Então, existem orientações que são diferentes de acordo com as variadas sociedades médicas. Tem a Sociedade Brasileira de Urologia, a Associação Americana de Urologia, a Sociedade de Medicina de Família, que variam, mas em linhas gerais. Acho que, idealmente, com 40 anos, todo homem deveria ter um exame de PSA basal. Isso é minha opinião pessoal. Tá bom. Em termos de recomendação, a partir dos 50 anos de idade, e aí 50 a 55, eu pessoalmente acho 55 uma idade tardia para começar, mas algumas sociedades recomendam a partir dos 55. E, de novo, essas recomendações, às vezes, elas têm muito a ver com questões de saúde pública, de viabilidade financeira, né? Que às vezes é diferente quando a gente está pensando numa saúde individual. Sim. Uma coisa é o que você vai fazer lá para o seu paciente no seu consultório, outra coisa são decisões que envolvem o coletivo. Né? Exatamente. Então, em linhas gerais, a partir dos 50, é importante que todo homem acompanhe ou veja, né, tenha uma noção de como é que está a saúde prostática. E para quem tem um risco aumentado, ou seja, para quem teve pai, irmão, mãe que teve câncer de mama e de próstata tem genes correlatos, então se algum familiar de 1º grau teve câncer de mama, isso também acende uma luzinha amarela. Então quem teve parentes de 1º grau com câncer de próstata ou de mama ou que tem uma alteração genética conhecida, indivíduos de pele negra, né, de pele preta, também tem um risco maior de câncer de próstata e de tumores mais agressivos, então também a recomendação é que esses cuidados se iniciem mais precocemente, pelo menos a partir dos 45 anos de idade. Essa informação, né, Fê, relacionada ao paciente negro, tem porquê? A gente já sabe um pouco mais a respeito disso? É genético, né? A gente não sabe exatamente os genes associados, não existe isso mapeado. Mas o fato é que existe uma frequência maior. Existe uma frequência maior e uma agressividade maior dos tumores de próstata nessa população. Então, por exemplo, quando a gente compara, a gente vê estudos epidemiológicos, populacionais, por exemplo, na Ásia, as incidências são muito menores do que nos países da África, por exemplo. Ainda que o diagnóstico na África tende a ser muito tardio. A gente, né, tem muito subdiagnóstico na África, como em todos os países em desenvolvimento. Mas as populações negras têm uma incidência maior. Sim. Mas é uma questão genética, apesar de não existirem genes bem estabelecidos. Acho que a gente precisa voltar no rastreamento, então. PSA de base, e aí você estava entrando em toda essa questão de quem tem um perfil mais de hereditariedade, o que essas pessoas têm que fazer? Isso. Quem tem mais risco, a partir dos 45 anos, quem não tem risco, a partir dos 50 anos. Tá? Isso em linhas gerais. Quem tem um risco muito aumentado, eventualmente até a partir dos 40, apesar de algumas diretrizes sugerirem a partir dos 45, se alguém teve, por exemplo, um pai que morreu de câncer de próstata com 45 anos de idade, isso tem que vir para mais cedo. Né? Mas, em linhas gerais, 45 para quem tem mais risco, 50 para quem tem mais risco. E faz o quê? O rastreamento ele é feito basicamente com exame de sangue, exame de PSA e o exame clínico. Né? Para avaliar a próstata, o exame clínico é o exame de toque retal. Tá. E aí, aí isso aí tem uma periodicidade? A princípio anual,
Eventualmente, quem começa muito precocemente, por exemplo, 40 anos de idade, os exames estão muito normais, um PSA super baixinho, não tem um risco muito alto. Isso pode ser feito a cada 2 anos, eventualmente. Muito bem. Fê, a gente já sabe, né? Acho que não é lenda, que homem é, né, bicho difícil de se cuidar, né? Como é que é para você, né? Acho que assim, cuidar de homens, assim, de alguma forma você percebe esse desafio também no consultório, assim, de alguma forma? Claro, acho que sim. E obviamente, tem vários perfis diferentes, né? Então, personalidades, pessoas diferentes. Mas eu acho que isso tem mudado. Eu vejo desde que eu comecei a minha prática há um tempo, mudou. Então, as pessoas que já tinham mais idade, existia muito mais um bloqueio, um preconceito e menos a cultura de se cuidar. Hoje, cada vez mais a gente vê, é claro que eu tenho um viés de quem chega no consultório do médico para se cuidar é quem tem essa tendência, mas quem tem o diagnóstico de um câncer também chega e aí às vezes mesmo sem ter esse cuidado. Então, pegando toda essa população de pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas hoje se cuidam muito mais. Essa cultura ela é mais universal hoje. E os preconceitos também são menores, né? Porque a história do toque retal tem um tabu enorme. Sim. Mas isso acho que diminuiu absurdamente. Hoje é muito, muito difícil chegar um paciente no consultório e falar: aqui é só via de saída, aqui não entra nada, não quero fazer exame. E isso acontecia bastante, bastante. Tá. Sei lá, acho que talvez, se eu falar uns 15, 20 anos, talvez uns 15, 20% dos homens eram assim. Mas de ter homem que fala, não quero fazer o toque retal, tem? Claro, tem. Arruma outro jeito? Arruma outro jeito. Ai, meu Deus. Entendi. Hoje em dia é mais raro, hoje é menos comum. E felizmente hoje a gente tem também recursos para quem realmente, né, olha, se a gente pega um paciente de um risco muito alto e que a pessoa não aceita de jeito nenhum, a gente tem exames, tem ressonância magnética, que são exames que são demorados, são caros, mas a gente tem como contornar isso para essas situações. Entendi. Né? Que é uma discussão hoje. Né? No Brasil, isso é inviável economicamente, mas por exemplo, na Suíça hoje eles já discutem isso. Vamos fazer ressonância magnética para todo mundo. É da próstata? Da próstata. Que é um exame, em vez de ser um exame que dura 5, 10 segundos, é um exame que leva 1 hora, em vez de ser um exame... Precisa de contraste? Precisa de contraste. Nossa, entendi. Entendi. E que mais, assim, né? Assim, acho que eu fiquei pensando muito assim, o que rola no seu consultório? Assim, se fosse pra gente brincar um pouco assim, né? Bastidores do seu consultório. Sigilo médico. Não, a gente não vai contar quem é. Tem alguma pergunta mais comum? Tem algum medo, alguma dúvida? Bom, em relação à próstata, na verdade, o principal medo que vem para os homens é sexualidade. Acho que a grande parte dos homens tem mais medo de ter câncer de próstata com medo de ficar broxa do que de qualquer coisa. É isso que as pessoas associam em geral. Muito embora a próstata não tenha nada a ver com a atividade sexual diretamente. Ela tem a ver com a fertilidade, né? Com a ejaculação, com a produção do sêmen. Mas então, da onde vem isso? Vamos aproveitar para esclarecer, assim, né? De onde que a coisa se conectou, né? Que realmente o câncer de próstata pode dar impotência? Isso faz sentido, não faz? Faz sentido. Na verdade, os nervos que são responsáveis pela ereção, que fazem com que o homem tenha ereção, eles passam muito perto da próstata. Então, todos os tratamentos para o câncer de próstata, eles podem interferir com esses nervos e podem afetar as questões sexuais. Além disso, alguns dos tratamentos do câncer de próstata envolvem reduzir os níveis de testosterona, né, que também afeta a libido, afeta a sexualidade. Então, existe essa relação. Mas ela não significa alguém ter um câncer de próstata obrigatoriamente acabou a vida sexual. Né? Felizmente,
isso acontece na menor parte dos casos. A maior parte dos homens que enfrentam, que tratam câncer de próstata, continuam tendo uma vida sexual ativa. Às vezes tem um período que tem de recuperação, mas isso continua tendo. Mas talvez esse seja o principal. Pensou em próstata, o homem se preocupa com atividade sexual. Mas ele fala disso com você? Fala. Existe fala. essa coisa de homem, então rola essa conversa. Sim. Rola o medo, né? Tá. Rola o medo. E quem perdeu um paciente, um parente, poxa, eu perdi alguém conhecido, um parente com câncer de próstata, aí geralmente muda as preocupações. Aí a preocupação é mais, poxa, não, eu tenho medo disso aqui porque isso mata, porque eu perdi não sei quem, eu vi alguém sofrer, aí são outros medos. Mas acho que esses são os dois principais pontos que chegam relacionados a esse tema. E a incontinência? Também é um assunto que vem junto ou não? Bem menos. Acho que vem mais até em quem teve alguém conhecido que tratou e que teve algum problema desse tipo. A incontinência vem também. A próstata não tem um papel direto importante no controle da urina, mas ela está perto de estruturas do esfíncter, que é o músculo que controla controla a urina, que é responsável pela continência. Então, os tratamentos para o câncer de próstata, a cirurgia, a radioterapia podem interferir com o esfíncter e trazer incontinência. Felizmente, isso é uma coisa que é menos frequente com a melhora da cirurgia nessas últimas décadas, melhora da radioterapia nessas últimas décadas, mas pode acontecer em algum grau em todos esses tratamentos também. E se a gente for pensar, né? Eu acho que você falou um pouquinho de como que rastreia, né? Todo esse esforço aí para a gente achar pequenininho, né? A partir do toque ou do PSA alterado, quais são os próximos passos, Fê? Pensando aí nessa chance de fazer um diagnóstico precoce. Então, hoje, idealmente, se alguém tem uma suspeita de um câncer de próstata, né? Então, um PSA alterado ou fez um toque que está alterado, o próximo exame é a ressonância magnética. Esse é o ideal. A gente sabe que em algumas situações é difícil, não é todo mundo tem acesso à ressonância magnética, mas essa é a recomendação atual no planeta para investigar isso, e isso otimiza a investigação em até 30% a 35% em termos de eficácia. Então esse é o próximo passo, fazer uma ressonância magnética para entender o que está acontecendo. Claro, uma consulta médica, isso já veio, né? Essa suspeita veio depois de uma avaliação médica, fazer uma ressonância magnética. E aí, com essa ressonância magnética em mãos, definir se é necessário fazer uma biópsia da próstata para confirmar ou descartar, ou se a ressonância é suficiente para deixar tranquilo e seguir o acompanhamento. E aí? O que faz depois? Se realmente descobriu o que é? Descobriu, Então, se fez uma biópsia e descobriu, poxa, tem realmente um tumor na próstata, aí a gente precisa entender quais são as características desse tumor, né? Então, a gente chama tudo, a gente dá o mesmo nome, né? Fala tudo, um câncer de próstata. Mas isso é um espectro enorme, né? Tem tumores muito diferentes uns dos outros, e aí o próximo passo é entender. Tá bom, quem que é o bandido aí que a gente está lidando? Quais são as características deles? E aí entra toda a base de dados que a gente tem. Então é uma doença extremamente comum, né? Hoje, a estimativa é que 1 a cada 6 homens hoje vai enfrentar essa doença ao longo da vida. Tá. Isso aumentou. Se pegar uns 60, 70 anos, essa estimativa era de 1 para cada 14 homens. Tá. Porque as pessoas viviam menos, porque o diagnóstico era mais difícil, não existia teste de PSA, então muitas pessoas morriam por câncer sem ter um diagnóstico exato de onde vinha. Então a gente tinha esse número, de 1 a cada 14 homens. Hoje, a estatística é de 1 para cada 6. E provavelmente isso vai aumentar, vai ser mais frequente, né? Mais do que 1 a cada 6. E é 1 para cada 6, né? 1 a cada 6. A partir de 50, tem aí pelo menos uma faixa etária, ou a gente está vendo mais cedo também? A gente tem visto mais cedo também, até porque as pessoas se cuidam mais cedo e acabam fazendo o diagnóstico mais cedo. Tá. Esse talvez seja o principal motivo. Tem outros fatores, né? Hoje a gente vê um boom de uso de hormônio, de testosterona, talvez isso influencia também.
provavelmente sim, né? Não a reposição de testosterona, mas né, a superdose de testosterona que são usadas, isso provavelmente aumenta. Então a gente vê mais cedo por todos esses motivos. Mas enfim, com esse número enorme de homens que enfrentam essa doença, a gente tem um volume de informação enorme. Então, com esse volume de informação, a gente consegue, juntando alguns dados, prever o comportamento da doença, que é o que a gente chama de estratificação de risco. Então, feito o diagnóstico de um tumor de próstata, o próximo passo é a gente fazer uma estratificação de risco. E com 3 informações relativamente simples que a gente vai ter em todos esses homens, a gente consegue prever muito bem o comportamento daquela doença, o que vai ajudar a gente a escolher os tratamentos. Então, com o valor do PSA, e aqui a gente está falando do PSA numa situação diferente do que a gente falou lá atrás. Lá a gente estava falando do PSA para rastreamento. Aqui a gente está falando do PSA para alguém que sabidamente tem um tumor. Com câncer. Então, aqui a gente está usando ele para estratificar o risco. Com o estadiamento local, que isso a gente pode fazer ou com o exame clínico, com o exame de toque retal, ou com uma ressonância magnética. Então, a gente vê a extensão do tumor, qual é o tamanho, onde ele está só na próstata, ou parece estar saindo um pouco da próstata. Então, com essas informações. E com as informações que o médico patologista fornece para a gente através da biópsia, ele vai dar uma nota para as características daquelas células. Então, as células normais da próstata têm um formato. Quando essas células viram cancerígenas, elas vão mudando o formato dela. E quanto mais diferente da célula normal, mais agressivo tende a ser esse tumor. Ou seja, ele cresce mais rápido e tem uma chance maior de se desprender ali da próstata. Então, o médico patologista vai dar uma nota ali, que vai de 1 a 5. Ou de 6 a 10, dependendo da classificação que ele for usar. E juntando então essa nota, o valor de PSA e o estadiamento, a gente consegue entender e prever qual é o comportamento desse tumor. Baseado nisso, a gente vai falar, poxa, então para esse caso é um caso de baixo risco, ou esse caso é um de alto risco, ou de risco intermediário. Então, para esse caso é melhor a gente fazer esse exame para entender o estadiamento, entender a extensão da doença. Ou esse aqui a gente não precisa de tantos exames, a gente pode ser mais econômico, ou seja, não gastar dinheiro com exames e, ao mesmo tempo, deixar de se confundir. Porque, às vezes, também, se a gente pede um exame desnecessário, vem lá uma situação que deixa dúvida, é mais provável que o exame esteja errado do que tenha aquela alteração realmente. Então, às vezes, isso atrapalha o tratamento mais do que ajuda, né? Às vezes fica aquela sensação de quanto mais exame, melhor, mas isso nem sempre é verdade. Então, a gente faz, a partir dessa estratificação de risco, a gente faz o estadiamento para entender tá bom, então as células estão só ali na próstata, tem célula em outros lugares, em gânglio, em osso, em pulmão. E quando a gente tem todas essas informações, a gente consegue decidir qual é o melhor tratamento, né? E, de novo, a gente tem também um monte de dados, um monte de estudos, de pesquisa, e a gente vai juntando tudo isso e cada vez a gente consegue ir melhorando esses tratamentos, entendendo melhor para cada situação muito específica quais os tratamentos, quais as combinações de tratamentos. Eu fiquei pensando aqui, né? Essa barreira do preconceito, do medo, né? Dessa questão aí, né? Em torno até da impotência. Isso tem interferido na questão, inclusive, da fase do diagnóstico? Assim, sei lá, você consegue perceber que, de repente, assim, né, a dificuldade de ir no médico, o não fazer exame, também acabam aparecendo, assim, ainda de forma... porque a gente sabe, obviamente, das barreiras de acesso, né? A gente olha para o SUS, a gente sabe que o paciente tem... os homens, né, têm dificuldade até mesmo de agendar o urologista, né? Então, aqueles que querem não conseguem. E aí, todos os outros passos, né? Tanto que a gente sabe que no SUS o câncer de próstata é diagnosticado nas fases mais avançadas, né? Sim. Mas você percebe, assim, que isso também aparece sem ser só no paciente do SUS? Sim, sem dúvida. Acho que o homem tem mais até do que a mulher esse bloqueio. E aí tem os facilitadores, né? Tem gente que se cuida mais, tem gente que se cuida menos. Tem um dado clássico, que com certeza você já ouviu, que é a história de que homens que têm mulheres, né, ou que são casados, eles vivem mais porque tendem a se cuidar mais. Então, esse é um dado bem conhecido e que já foi replicado em diversas populações. Porque ter uma mulher para levar o homem ao médico, né, faz diferença.
Então, esse é um ponto super importante. Mas tem um efeito positivo até. Eu estava conversando essa semana com um colega médico que faz exames de endoscopia e colonoscopia. E é muito curioso como teve um boom desses exames, da demanda por esses exames depois da pandemia. Então, na pandemia diminuiu muito, né, porque eram exames eletivos, então parou-se de fazer, principalmente em 2020, né, 2021, no auge da pandemia. E aí depois começou a ter muita demanda, todo mundo imaginou que era uma coisa de demanda reprimida, e aí depois continuou. E o fato é que as pessoas, eu acho que depois do que todos nós vivemos na pandemia, Estão mais conscientes? Estão mais conscientes, está todo mundo mais atento para a própria saúde, todo mundo percebeu como é difícil não estar saudável, então as pessoas têm buscado mais a saúde. Então, eu acho que é um ponto positivo que veio depois de tudo isso que passou nesses últimos anos. Muito bom, muito bom. Agora você pegou aí num pontinho que eu ia te falar, né? Assim, fala um pouco mais, assim, de que forma que você vê isso no seu consultório, do papel do familiar. É a esposa, é o filho, sim, o paciente faz sozinho. Como é que é, assim? Tem um pouquinho de tudo, tem né? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem esposa que traz paciente, tem filho, tem filha, né? Filha mulher traz muito pai, mas tem filho que detecta, aí de novo, voltando para a história do câncer de próstata, o filho detecta um tumor, aí pega o pai pelo braço e traz. Tem uma questão de rodas, né? Então, quando alguém numa roda de conhecidos tem um diagnóstico, aquilo todo mundo dá uma impactada, aí todo mundo. E isso acontece por doenças, né? Poxa, teve alguém lá que teve um aneurisma, teve um problema assim. Todo mundo quer fazer ressonância da cabeça. Teve alguém que teve um infarto, teve um problema. Tá todo mundo na semana seguinte fazendo exame do coração. E a mesma coisa vale para o câncer de próstata, câncer de intestino. Chegou pertinho, né? Chegou perto, assusta. todo mundo assusta e vai se cuidar. E acho que faz parte, né? Acho que acaba sendo positivo até. Fê, vamos entrar um pouco nosso desafio aqui, né, que você está super conectado com a gente no Oncoguia, que é essa questão do acesso, né? Como é que você tem visto hoje, né? Porque eu sei que tem o Fernando que atende lá, né, no SUS de São Caetano, né, de manhã, e é São Caetano, né? São Caetano, São André, Bernardo, tudo ali, tudo... pacote ali, né, da faculdade. E tem o Fernando, né, do consultório particular, do Einstein. Como é que você vive isso no seu dia a dia? Como é que é isso? É o Brasil, né? No Brasil, a gente vive isso o tempo todo, essas diferenças gritantes. Acho que assim, trabalhar o dia a dia no meu consultório é muito gratificante, porque a gente pode fazer uma medicina como em poucos lugares do mundo existem. Você tem acesso a tudo que você quiser. Poxa, eu estou na dúvida se essa situação ou outra, eu posso pedir qualquer exame, que eu vou ter os melhores exames da melhor qualidade no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, como médico, é muito gratificante, é muito fácil exercer a medicina. Eu estou preocupado com uma coisa, com a questão técnica, científica da coisa, é mais fácil. Quando a gente vai para o sistema público, são outros desafios. No sistema público, a gente não tem essa agilidade, pelo contrário, pede um exame e às vezes esse exame vai levar 1 mês, 2 meses, bobear 3 meses. Falando de um paciente que tem um diagnóstico de câncer, ou que tem uma suspeita de câncer. Encaminhar para um outro profissional, às vezes é difícil. É tudo difícil. Não tem nada fácil quando a gente está tratando no sistema público de saúde, mesmo nos melhores hospitais. Então, além das dificuldades dos pacientes, os nossos contrastes sociais do Brasil. Então, são desafios, são muitos desafios o tempo todo. Como ser humano, talvez, né? Nem como profissional, a gente tem muito mais o que fazer, né? Eu imagino um médico na Suíça, a capacidade que ele tem de fazer a diferença social é praticamente nula. Aqui a gente tem muitas condições de fazer, né? E isso é muito gratificante, mas também dá uma sensação de que, poxa, eu devia estar fazendo mais, porque é infinito, é enxugar gelo. A gente nunca vai conseguir resolver individualmente nenhum problema. Sim. Mas, em contrapartida, eu acho que todo mundo tem que
assumir a sua parte e fazer um pouquinho, ou o máximo que conseguir fazer, porque a gente vai, em conjunto e como sociedade, mudando o vetor, né? A gente não vai resolver tudo, mas a gente muda o vetor e acho que essa é a tônica da coisa. E aí, assim, né? Eu sei a resposta, mas quero muito que você conte aqui para todo mundo, né? Mas, assim, você é um médico fake, assim, eu falo muito, né? Que hoje os médicos precisam entender que o papel se estende além da porta do consultório, sabe? É isso. Acho que se você não tiver por dentro hoje, né, de o que é rol da ANS, o que é Conitec, o que está acontecendo na judicialização, esses temas grandes aí que estão dentro de um guarda-chuva que a gente fala de acesso, né? Eu acho assim, né, Fê, de verdade, isso põe em risco o sucesso do que você acredita que é o melhor para o seu paciente, né? Porque ele vai sair ali da portinha do seu consultório e ele vai se deparar com um monte de barreira. E que ele precisa de você. Ele precisa de você, né? Então, assim, eu sei que você tem aí, né, se envolvido de diferentes maneiras, mas queria que você contasse um pouco, assim, né? Desde os estudos, desde a experiência lá né, de envolver um monte de especialista para construir, né, uma sugestão de protocolo. Conta um pouco para a gente como tem sido isso, assim, né? Desse papel além do médico do consultório. Bom, eu acho que tem alguns grandes marcos para mim nesse contexto. Tem a história do CABEM, né, que é o nosso centro que a gente trata pacientes com câncer de bexiga, que, em linhas gerais, foi uma percepção de alguma coisa que, se você conversa com qualquer médico que trate de pacientes com câncer de bexiga, isso se aplica para outros tipos de câncer também complexos, mas no sistema público, tem câncer de bexiga, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, são tumores que têm uma complexidade de tratamento grande. E eu já passei por algumas, talvez, das maiores instituições universitárias aqui de São Paulo e do Brasil. E é uma percepção unânime de que o tratamento, em geral, não vai muito bem, né? Muita gente acaba tombando no meio do caminho porque é complexo, porque, enfim, falta um monte de coisa no meio do caminho. E a experiência do CABEM foi tentar enfrentar isso com criatividade ou tentando, sei lá, com dedicação, tentando juntar esforços de vários profissionais, tentando adaptar o que a gente faz baseado em protocolos internacionais, mas adaptar para a nossa realidade brasileira aqui. E foi uma iniciativa que foi exitosa, tem sido exitosa. A gente conseguiu mudar bastante o cenário e tem conseguido impactar vários outros centros do Brasil, em vários estados, várias regiões do Brasil. Então, tem sido muito gratificante tudo isso. Então, hoje o CABEM, ele trata no mesmo lugar, com um olhar completamente multi, né? É uma das coisas que eu acho mais legal, assim. O paciente de câncer de bexiga, né? Então, você garante que ele fique no mesmo lugar, né? Porque hoje o paciente, às vezes, ele fica perdido, né? Isso, a gente evita que ele fique perdido e a gente tenta, né? Ele chega no mesmo momento, ele passa com o urologista, oncologista, nutricionista, enfermeira oncologista, enfermeira estomaterapeuta, fisioterapeuta, psicólogo. Então, a gente tenta, naquele momento, porque o paciente já tem uma agenda super complexa de coisas que ele vai precisar fazer, então a gente tenta enxugar e ajudar ele a não se perder. Está longe de ser perfeito, tem um monte de desafios, mas acho que ajuda bastante. Mas você já conseguiu mostrar, né? Como está o resultado? Você está documentado isso sim, em pesquisa, né? Sim, a gente publicou e tem algumas publicações. E hoje a gente auxilia e mentora e divide experiência com vários centros em vários municípios ou estados do Brasil. E tem muita gente replicando, conseguindo resultados tão bons quanto ou até melhores que os nossos, seguindo a mesma lógica. Então, acho que isso, e aí voltando para a pergunta que você me fez, o que isso me abriu os olhos é que, assim, como um especialista técnico, né? Um técnico que aprende a tratar uma doença, vai lá e trata aquela doença, lógico que tem todas as questões humanas envolvidas, mas no final do dia é um técnico. Eu tenho condições de ver coisas que talvez ninguém mais tenha, porque o paciente não tem, ele está vendo a situação dele, e os gestores públicos, os gestores hospitalares, eles não têm, porque a gente está falando de um número enorme de doenças. Sim.
né? O câncer de todas as doenças é uma. Tem um monte de outras doenças, né? Hipertensão, as doenças pediátricas, as doenças reumatológicas, as doenças autoimunes, as doenças raras, enfim, diabetes. Aí o câncer. Aí dentro dessa caixinha que a gente chama de câncer tem mais algumas centenas de subtipos. Então, quem tem condições de ver o que vai bem ou mal do tratamento de um tipo de câncer, num sistema que não é organizado como o nosso, que é um sistema caótico, é quem lida com aquilo o tempo todo. E essa foi a minha percepção. Esse que foi o meu insight, assim, que eu falei, poxa, se eu não perceber isso, e se eu não fizer alguma coisa para mudar, tudo que está ruim vai continuar sendo ruim para sempre, até alguém resolver mudar. Então, assim, tem que ser eu, tem que ser o outro que trabalha com isso, temos que ser nós. E daí que veio esse desconforto para mim e o projeto do Caben veio daí. E aí a necessidade que a gente foi tendo de começar a ver dados. Poxa, então a gente precisa saber quanto a gente gasta com essa doença, quanto as pessoas vão atrás dos direitos judicializando, ou quantas pessoas estão enfrentando essa doença no nosso país, no nosso estado, nossa cidade, e como que elas chegam. Tem o trabalho do Radar do Câncer, que é incrível, uma baita referência para tentar entender. Uma coisa, quando você olha lá, parece é um mapinha com números, parece pouca coisa, mas não é. São dados que são importantes. Um gestor público precisa disso, a indústria farmacêutica precisa disso quando quer vir para um país, quando quer lançar um produto, quando você quer lançar uma política de saúde, você precisa muita gente precisa dessa informação para poder, né, fazer alguma coisa por conta dessa doença. Então a gente começou a fazer, e por estar ligado à universidade, linhas de pesquisas para tentar buscar essas coisas, que tem todos os desafios também, nada disso é simples, mas é muito gratificante, porque, de novo, se eu estivesse na Suíça, na Suécia, em Liechtenstein fazendo tudo isso, eu não ia conseguir fazer muita coisa, porque felizmente lá funciona muito bem e já tem, mas aqui tem um vácuo de informações, então a gente consegue fazer a diferença e eu acho que a tentativa é ir cutucando os outros também cada vez mais para fazer. Então, é isso. Então, do ponto de vista universitário, o que eu tento ter é manter linhas de pesquisa com perguntas, que é o que a gente faz numa pesquisa, e respostas que fazem a diferença do ponto de vista de necessidade, de epidemiologia, de conhecimento do que a gente enfrenta aqui. E aí acaba sendo meio que natural. Eu nunca gostei de política, de me envolver com política. Lógico que a gente precisa entender alguma coisinha, mas nunca gostei de me envolver, e não sou político de jeito nenhum, mas acaba sendo natural você ter esses contatos, que eu acho que talvez seja um pouco do seu caminho. Né? Não tem como você fugir disso, porque se não fizer, quem vai fazer? Fê, já falamos umas 10 vezes Caben aqui. Que é o Caben? O Caben Mais Vidas é o instituto que a gente tem, ligado à disciplina de urologia da Fundação, na Faculdade de Medicina do ABC, e onde a gente trata pacientes que enfrentam câncer de bexiga. Então a gente recebe pacientes, na verdade, de todo o Brasil hoje que enfrentam essa doença, e ele surgiu com a ideia de otimizar o tratamento. Então a gente criou um lugar para centralizar o tratamento, principalmente dos pacientes do SUS, lá do Grande ABC. De novo, hoje a gente recebe pacientes não só do SUS e de todo o Brasil que procuram o nosso serviço. E lá a gente diz que é o QG do câncer de bexiga. Então a gente ajuda o paciente a entender qual a melhor forma de tratar, quais são as melhores estratégias, o que fazer para o paciente conseguir fazer todo o tratamento no momento certo, da forma certa, no tempo certo. E a gente faz o acompanhamento desses pacientes lá. Hoje a gente também tem um centro onde a gente faz exames de cistoscopia, então, que é um problema no sistema público. Então a gente acabou criando esse centro para poder fazer esses exames de cistoscopia ambulatorial lá, e a gente faz o acompanhamento de alguns desses pacientes. E a gente também está ligado agora a um centro de pesquisa lá, que é o CEFO, que é o Centro de Pesquisa Clínica da faculdade. Então muitos dos pacientes que têm opção de algum tratamento, ou que não tem acesso a algum tratamento no SUS, ou que tem uma oportunidade de alguma pesquisa clínica, a gente faz esse link lá para os pacientes terem esse tipo de acesso e para o centro de pesquisa recrutar esses pacientes. O que virou a chave
Porque assim, eu fico pensando muito assim, precisava ter 32 Fernandos. Assim, a gente percebe isso, né, Fê? Porque o que você está dizendo é que você entendeu o valor do que você sabe tecnicamente, né? E, obviamente, somada à tua experiência do dia a dia, e você está usando para convencer gestor para apoiar na melhor tomada de decisão, né? Você está à disposição, você está fazendo estudos, você está falando, olha aqui, né? Olha para te ajudar a tomar decisão, eu tenho esse know-how, a gente tem este dado. Teve algum momento que virou assim? Foi o Caben, né? Foi que você entendeu e falou, opa, né? Assim, dá, né? Dá para se envolver de um outro jeito. O Caben, acho que Caben teve um papel, sem dúvida, enorme nisso, porque foi quando eu percebi que dá para fazer a diferença. Porque acho que quase todo mundo tem vontade de ajudar os outros. A gente vê na tragédia que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas querendo ajudar, né, em termos de médico, a quantidade de médicos que se voluntariou para ir para lá foi enorme. E de doações às pessoas. Então, as pessoas, em geral, elas são, né, elas estão dispostas a ajudar. Super. Mas, para mim, o que eu percebi com a iniciativa do Caben foi que puxa, tem como fazer a diferença. E o que a gente fez lá, de repente a gente viu que começou a morrer menos gente, que é uma coisa muito forte, né? Muito. E aí as pessoas em volta começam a perceber, e aí quando eu comecei a ter retorno de outros centros que viram a nossa experiência e começaram a replicar, putz, eu falei, isso é demais. Muito legal. Tem coisa melhor do que fazer a diferença assim. Então, aí eu percebi que dava para fazer a diferença. Eu falei, então, vamos indo, vamos fazer o que dá para fazer. E, de novo, acho que eu sou amador, não sou profissional como você nesse campo. Mas acho que é muito gratificante. É que faz muita diferença. Eu acho que o que a gente vê nesses espaços que a gente ocupa, que o papel do médico tem uma relevância que a grande maioria dos médicos não tem a menor ideia. Né? Agora, claro, se a gente vai pôr na balança, né, Fê? Eu imagino quando você equilibra um monte de pratinho também, né? Porque você tem que colocar isso tudo na tua agenda, no seu centro cirúrgico, na sua vida pessoal, porque é mais uma coisa, né? Mas então, são escolhas, né? Mas são privilégio, porque são coisas que devolvem muito. E você sabe muito bem. Acho que eu faço um pouco, tem muita gente que faz muito mais do que eu, e bastante gente, todo o time que tem de advisors aqui no Oncoguia, todos os médicos que tem, que volta e meia a gente conversa, tem um monte de gente que faz bastante coisa e por aí também. Bem, né? Sim. Então tá, agora sim, de mensagem final, então. Quando a gente vai longe aqui. O que você diria, né? O que o doutor Fernando, ou talvez até o Fernando, o que você diria para um paciente de câncer de próstata que acabou de saber que está... Né, que vai enfrentar aí pela frente uma jornada? O que é fundamental ele saber nesse momento? O que é fundamental? Primeiro, ter rede de apoio. Isso é imprescindível. Em casa, profissionais envolvidos, isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que é fundamental é entender o hoje, não tentar prever o futuro. Essa é a maior causa de sofrimento de alguém que tem um diagnóstico ou que está enfrentando essa doença. Trazer experiência de outras pessoas e querer projetar lá na frente, isso é causa de sofrimento, e nós, seres humanos, somos muito ruins de previsão. Quando você vê estudo de especialista, o cara que faz só previsão do tempo, qual a chance dele acertar? Ele acerta para 5 dias, para 10 dias já erra todo mundo. Então, não adianta querer prever o futuro, porque a gente erra, e quem está enfrentando uma situação dessa geralmente vai entrar no Google, pesquisar e ir para o pior, né, as piores coisas que ele encontrar lá, vai trazer para ele e vai perder a noite de sono. E, infelizmente, na maior parte das vezes, ele vai errar aquelas previsões. Então, acho que entender, cercado das informações adequadas, buscar as informações nas fontes corretas, tipo no site do Oncoguia, e com profissionais adequados, e ter o suporte dos familiares e de toda a rede de apoio. Acho que isso é super importante. E, enfim, eu acho que isso. E aí seguir os tratamentos com perseverança, cuidando da vida como um todo, da qualidade de vida, né?
atividade física, tudo que ajuda também a deixar a pessoa bem. Muito bem, muito bem. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente encerra aqui o nosso podcast do Oncoguia, onde a gente está nesta temporada conversando sobre o câncer de próstata. E até breve. Tchau, tchau.